E hoje no Saúde e Bem-Estar nós vamos conversar com a profissional Catiane Larsen do Amaral, tricologista. Vamos saber um pouquinho mais sobre o que é tricologia, enfim, e assuntos relacionados, principais áreas que fazem parte então da tricologia. A gente vai abordar então este tema hoje com a profissional, a Catiane Larsen do Amaral, que está aqui para bater esse papo com a gente. O Saúde e Bem-Estar está chegando então com o oferecimento de Brinca Parque. O mundo de diversão chegou em Sarandi para crianças de 1 a 11 anos, na Rua Armínio da Silva. Informações pelo WhatsApp 549-9955-6824. Também Instituto Semear, Centro de Desenvolvimento Infantil, cuidado com a infância através de atendimentos clínicos multidisciplinares e também oficinas criativas. A Dragon Esportes há 30 anos vestindo as melhores equipes. Provida Assistência Familiar, mais cuidado, mais comodidade para você. E Farmácia São João, compre na loja, no site ou também através do aplicativo. Como eu falei no início, então hoje a gente está recebendo com grande honra aqui no estúdio a Catiane Larsen do Amaral, ela que é tricologista, para falar um pouquinho com a gente, com os ouvintes da Sarandi, nesse espaço que é desenvolvido especialmente para a gente falar de saúde. E um dos temas então que a gente vai abordar hoje é o que envolve, né, a tricologia. Primeiramente, Catiane, seja bem-vinda, tudo bem? Muito boa tarde. Tudo bem, então, boa tarde. Uma boa tarde, então, para todos os ouvintes aí que estão ouvindo nós aí de Sarandi. Então, hoje, então, vamos conversar um pouquinho, que tem muitos que não sabem o que é a área, o que trabalha a nossa área, então, de tricologia. Então, a nossa área de tricologia, então, vou contar um pouquinho só para vocês, então, o que é a área da tricologia. Tricologia, então, é a ciência que estuda e trabalha o couro cabeludo, a saúde do nosso couro cabeludo, tá? Então, tipo assim, tem muitas pessoas que acham esse nome muito estranho, nem sabem como pronunciar, nem sabiam que existia, Pois né? é, muita gente tem dúvidas, né, para a gente começar a entender. Antes da gente entrar nesse tema da tricologia, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, para quem ainda não conhece a Catiane, de onde você é natural, como chegou em Sarandi, então, a Catiane Larsen do Amaral. Então, eu vim de Palmeira das Missões, Palmeira não, né? Eu tenho uma clínica também em Palmeira e hoje, então, estou fazendo parte de mais um espaço aqui em Sarandi, em parceria com a Isadora, que faz recentemente, então, que ela teve a inauguração do espaço dela, um espaço amplo, um espaço envolvido diretamente para saúde também, né? Então, tô ali fazendo parte da equipe, muito lisonjeada de poder fazer parte e tá vindo, então, trazer um pouquinho do meu trabalho aqui para dentro de Sarandi. São quantos anos já atuando nessa área? São 4 anos nessa área e são 17 anos na área de estética. Olha só. Então, agora sim a gente vai entrar nesse papo da tricologia, que para muita gente é novidade. Muita gente falou em tricologia e não sabe o que é. Então, para a gente começar, o que é a tricologia, Catiane? Então, tricologia é a ciência, então, hoje que estuda o nosso couro cabeludo, a saúde do nosso couro cabeludo, do nosso fio. Então, tipo assim, para quem tem aquela queda, para quem tem aquela disfunção, para quem tem aquele incômodo no couro cabeludo, então, tipo assim, tá aqui, nós aqui, estamos aqui, então, para nós estar cuidando desses cofatores, então, que vão acontecendo, vão concedendo que essas patologias que são desenvolvidas no nosso couro cabeludo. Tem muitas pessoas, às vezes, que não sabem, né, que uma queda de cabelo pode estar ligado em várias coisas e que ali entra o tricologista também, para estar fazendo esse cuidado com a saúde do couro cabeludo. Principais áreas hoje que abrange a tricologia. A gente trabalha com alopecia androgenética, com alopecia areata, a gente trabalha com a alopecia cicatricial com pós-operatórios, tá? Que entra a parte de implante capilar, tá? Entende? Então, são vários cofatores, até mesmo pós-bariátrica. Eu sou formada em para pacientes que fazem bariátrica, então eu tenho pós-graduação e licença para trabalhar com esses pacientes de pós-bariátrica que também sofrem muitas vezes com a queda do cabelo após o procedimento. Dessas áreas que você coloca pra gente aí, qual que é a mais procurada? O que o pessoal mais procura atendimento? Por conta da queda de cabelo. Ah, é? É. Quando começa a cair o cabelo, o pessoal começa a preocupar. Começa a cair e o cabelo já começa a dar o apavor. E hoje não é um cuidado só feminino, gente. Eu vou dizer para vocês que hoje os homens têm uma procura muito grande
dos homens hoje. E lembrando que a tricologia não trata somente couro cabeludo, tá? Então, a gente também tem um cuidado com a barba. Ah, é? Entra na tricologia Olha só. também. Porque E o muitas que disso... acontece com a barba, então, que entra também na tricologia? Porque ela também não deixa de ter um folículo. Aham. Ela também tem uma disfunção. E muitas vezes o que acontece, a disfunção na barba, muitas vezes também dá disfunção no couro cabeludo também. Então, pode não ser a mesma patologia. Então, a gente pode encontrar várias patologias em um paciente só, Aham, tá? sim. Então, tipo assim, a causa, vamos supor, um paciente vai lá com uma causa ou uma queixa de uma queda de cabelo, mas junto com essa queda de cabelo pode estar desenvolvido um monte de fatores. Então, tipo assim, por isso que a barba entra junto. Disfunção hormonal, questão nutricional, então, tudo engloba ali. Ou seja, um problema pode também estar relacionado a outro daqui A para outro frente. também. Aham. E a queda de cabelo, o que leva à queda de cabelo? A queda... Os principais sinais de alertas, enfim, porque Tem pode a ser um queda de problema cabelo normal. normal e tem aquela que pode ser algo relacionado à saúde. A queda de cabelo, muitas vezes, ela está relacionada a muitos cofatores, como eu expliquei. Mas tem aquele fiozinho, aquela queda normal, que a gente apresenta em alguns meses. A gente tem semanas ou alguns meses que a gente tem aquela queda um pouquinho mais, que a gente acha, meu Deus, perdi muito cabelo. Não, mas também tem aquela queda excessiva. Então, aquela queda excessiva se leva, muitas vezes, a disfunção hormonal, uma má alimentação, um corpo inflamado, falta de vitaminas, principalmente, um mau funcionamento do intestino. Então, como eu sempre digo, o nosso cabelo é reflexo de saúde. Então, tipo assim, se o nosso cabelo não está saudável, algo de errado também está acontecendo dentro do nosso organismo. Então, normalmente a gente trata o paciente de dentro para fora. Então, não é simplesmente ter um olhar somente para a queda de cabelo. A gente tem que saber o que está acontecendo, qual é o fator da queda de cabelo. Então, tipo assim, eu digo que é uma teia. A gente tem que saber o ponto de gatilho que está acontecendo a queda de cabelo no nosso paciente. O shampoo que a pessoa usa pode ter alguma relação também com a queda de cabelo? Pode, porque muitos shampoos hoje da área, porque eu trabalho com shampoos não cosméticos, eu trabalho com dermacosmético. Qual é a diferença do shampoo cosmético e do shampoo dermacosmético, tá? Então, tipo assim, o dermacosmético, que é a linha que nós tricologistas trabalhamos, então ela é uma linha específica para tratamentos. Então, ele vai ser direcionado diretamente, um plano de tratamento vai ser dado para o paciente os ativos que realmente o paciente está precisando, está usando naquele momento. E o cosmético, que é o shampoo vendido em farmácia, muitas vezes ele não tem os ativos necessários e às vezes tem alguns ativos que acaba desencadeando em mau uso do paciente por não ter um conhecimento, né, a causar a queda de cabelo. Então, tem muitos que confundem a queda de cabelo que acham que tem que usar um shampoo mais limpante. E é bem pelo contrário, muitas vezes. O shampoo tem que ser mais hidratante. Por quê? Porque se tá com queda, muitas vezes tem inflamação no local. Então, o shampoo limpante, ele vai limpar muito. Então, ele vai acabar agredindo o teu couro cabeludo. Então, é bem ao contrário. A gente tem que colocar um shampoo hidratante ali. Eu falei sobre isso porque tem aquela história que muita gente, quando dá um probleminha, isso não é só para essa área, é para todas as áreas, tenta resolver com alguma coisa caseira, com algum produto, antes vai até as últimas para depois procurar um profissional, né? Isso não seria o mais indicado, né? Não, então, e tem muitos também que dizem que o shampoo, o cabelo vicia com o shampoo. Mentira também, é mito. Outra coisa, lavar o cabelo todo dia, é mito. Então, tipo assim, melhor é lavar o cabelo todos os dias, né? Então, para ter um couro cabeludo saudável, que se chega a mesma coisa que a nossa pele, né? Então, a nossa pele, a gente lava o nosso rosto todos os dias. Sim. Então, o nosso couro cabeludo também tem pele. Então, tipo assim, o essencial... O cuidado que tem com o rosto tem que ter com o cabelo também, couro né? cabeludo. Então, tipo assim, e a nossa fibra, para estar bonita, ela tem que estar o couro cabeludo saudável. Eu sempre conto dentro do consultório para os meus pacientes e digo, você tem uma flor plantada em casa? O que você vai aguar? O que você vai adubar? É a folha ou é a raiz?
sabe? Então, tipo assim, então, o que a gente tem que cuidar para ter um cabelo bonito? Cuidar da raiz, sabe? Então, tipo assim, é bem por aí, para ter um cabelo bonito, bonito. Estamos conversando hoje no programa com a Catiane Larsen do Amaral, ela que é profissional da tricologia, tricologista então, conversando com os ouvintes da Sarandia e hoje falando sobre um tema também bastante importante, que é a questão do couro cabeludo e os cuidados com o cabelo, que também é muito importante nesse espaço de saúde, espaço do saúde e bem-estar. Na sua ótica, doutora, quais os principais erros que as pessoas cometem ao cuidar do cabelo? Não sabem lavar o cabelo, muitos não sabem administrar um produto para estar colocando no couro cabeludo, que causa, eu sempre falo que o que muda o remédio e o veneno são a dose, tá? Então, tipo assim, excesso de produto para quem tem cabelo cacheado, principalmente. Por quê? Porque usam os produtos para manter o cacho. Então, tipo assim, devem ser feito desintoxicação no couro cabeludo para não ficar resíduo e excesso de resíduo no couro cabeludo que vai causar alguma patologia, alguma disfunção. Caspa, mau cheiro, aquela caspa, tem a caspa seca e tem a caspa mais oleosa. Então, tipo assim, são alguns cuidados principais, é saber lavar adequadamente o nosso couro cabeludo. Fazer uma higienização bem correta. Então, tipo assim, é um cuidado básico. Você falou sobre caspa, também coceira. Isso também pode ser relacionado ou também pode causar queda do cabelo? Sim, bastante. Por quê? Porque quando a gente tem essa disfunção, a gente não tem oxigenação, então a gente tem inflamação, a gente tem uma disfunção fúngica e a gente tem a questão de a nossa microbiota do nosso couro cabeludo não está regulado, tá? Então a gente tem uma questão de disbiose, que tem muitas pessoas que acham que disbiose é só na parte intestinal, e não é, tá? Então, a gente também tem fungos no nosso couro cabeludo. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na página, tem uns videozinhos que eu ensino, o pessoal tá lavando o couro cabeludo e os bichinhos que criam se a gente não lava. E também a dica, se for lavar, se possível, deixar secar naturalmente, mas se tiver muito cabelo, tá usando um pouquinho de secador. Por quê? Porque quando a caspa, ela se prolifera quando ela tem umidade e calor. Então, tipo assim, para aquelas pessoas que têm muito cabelo, demora muito para secar o couro cabeludo. Então, eu sempre indico tá usando uma fonte de calor, que é o nosso secador de cabelo. Ele um pouquinho, mas não tão forte, não tão aquecido, para estar protegendo o couro cabeludo, mas não deixar de secar. E também não dormir com o cabelo úmido, porque automaticamente quando a gente dorme com o cabelo úmido, esses fungos vão aumentando. Então, tipo assim, para vocês aí que tem aquela caspa, aquela coceirinha, cuidado. É uns cuidadozinhos São básicos. cuidados básicos, mas que são essenciais. Essenciais, digo, é uma coisa prática que no nosso dia a dia mesmo a gente vai conseguindo mudar a nossa rotina. É verdade. Começa por uma mudança de rotina, né? Falamos aí sobre a questão do que leva a ter aí esses problemas com o cabelo, com a queda de cabelo, mas também uma parte importante falar sobre o tratamento, né? Como é que é o tratamento para isso? Depois que a pessoa chega, digamos, lá e fala para ti, ó, eu estou com um certo problema, você diagnostica o problema, como é que é a partir daí? O tratamento, então, funciona assim. O paciente agenda a sua consulta, né? Ela vem até o consultório, a gente vai estar fazendo um exame. Primeiro é feito um exame. É feito um exame. A gente faz um exame de tricoscopia. A tricoscopia, ela vai coletar imagens do couro cabeludo do nosso paciente. Se o paciente tiver, muitas vezes no agendamento eu já peço, se o paciente tem exames clínicos, trazer na consulta ou está enviando já, porque assim, eu tenho que saber bem certinho a dosagem hormonal, questão de vitamina, porque tudo isso mexe no nosso organismo. Como eu já anteriormente eu falei, o nosso cabelo é reflexo de saúde. Então, para a gente iniciar um tratamento, a gente tem que saber como que tá aquele paciente. Então, o que está causando a disfunção dele que ele está queixoso? Se tem aquele couro cabeludo mais inflamado, tem mais edema. Então, tipo assim, a gente tem que saber o que está causando, que não é só um shampoo e um condicionador, muitas vezes, que vão solucionar o problema. Então, muitas vezes o paciente está com uma coisa, um ponto de gatilho a mais, tá? Então, tipo assim, a gente tem que achar o ponto de gatilho para a gente estar tratando a causa num todo. Muitas vezes a gente precisa de profissionais, colegas, para a gente estar
montando um plano de tratamento. Que nem hoje eu tenho parceiros na área de nutrição, a gente tem clínico geral, eu tenho uma endócrina também, que trabalha juntamente, porque não parece, gente, mas o cabelo, ele é muito fofoqueiro. Então, tipo assim, para estar montando um plano, a gente precisa saber todo o histórico do paciente, Digamos, desde a família. Desde a família. E até se digamos, o paciente toma algum remédio contínuo, alguma Sim, coisa tudo isso. diferente. Fez um exame lá, apareceu tal coisa. Ele está fazendo um tratamento. Você precisa saber para começar Preciso um saber tratamento. se às vezes não é a própria medicação que está causando aquilo lá. Então, tipo assim, a gente consegue acalmar, e só monta o tratamento depois que eu tiver todo o plano, todos os exames do meu paciente. Se for necessário, às vezes, dentro do consultório, eu já peço para o meu paciente, se ele não tem tal exame, se eu achar necessário, eu também peço para o meu paciente estar fazendo esse exame, para a gente saber um pouco mais. E dentro da consulta, eu conto com o exame de biorressonância, tá? Então, ele não substitui um exame de sangue, tá? Um exame clínico, mas eu consigo ter uma base de saber qual o ponto de gatilho, qual o exame certo pedir. Por quê? Porque o exame de biorressonância, junto com o exame de tricoscopia, um vai olhar o couro cabeludo e o outro vai ver a questão do sistema imunológico do nosso paciente. Então, a gente vai estar juntando os dois para a gente saber por onde a gente começar um tratamento. E o diagnóstico, ele varia muito de paciente para paciente também, o tratamento, obviamente, também, né? Sim, então o tratamento é individual, montado individualmente de paciente para paciente. Por quê? Porque cada um tem sua genética, cada um tem seu DNA. Então, não tem como eu passar a ter receita pronta, tá? Então, e muitas vezes, ao longo do tratamento, eu vou estar mudando esse prontuário, esse plano de tratamento. Porque conforme vai estar melhorando a disfunção do meu paciente, eu também vou ter que aumentar algumas doses de medicamento, de alguns ativos, ou retirar alguns ativos, inclusive os shampoos, os condicionadores e os tônicos que eu receito. Então, alguns eu tenho pronto, que são os dermocosméticos, e alguns eu mando o paciente manipular. Depende sempre de como está esse meu paciente. Então, o plano é sempre direcionado único de paciente para paciente. E o resultado é um resultado rápido? Depende também de paciente para paciente? Depende de paciente para paciente, e eu nunca digo para o meu paciente que ele vai conseguir um resultado em menos de 3 meses, tá? Então, ele vai ter que fazer um tratamento, né? Mas não significa também, não te cortando, que depois desse tratamento ficou bom. Ele não vai ter que parar de cuidar do cabelo, né? Ele vai ter que continuar com esse cuidado. E ele não para. Tu sabe que eu já dei alta para vários pacientes, eles não querem alta, eles não aceitam a alta, tá? Porque eu até iniciei na tricologia porque eu tive um desagrado, eu tive uma disfunção muito grande no meu couro cabeludo e não conseguia ajuda com ninguém. Então, foi aí que eu entrei na área, tá? E os meus pacientes, depois que tu vê teu reflexo no espelho e tu vê teu cabelo bonito, eu tenho alguns que usavam tintura, faziam mechas, faziam progressivas e outras coisas químicas que hoje já não fazem. Porque tem medo, porque estão com o cabelo tão bonito, tão saudável, se olham e se gostam tanto que eles ficam meio assustados em pensar em colocar algo para estragar tudo aquilo, sabe? Então, tipo assim, é que nem os produtos. Eu mando... tem produto para iniciar o tratamento e tem produtos também para manutenção. Então, o paciente pode ficar com os produtos de manutenção após o tratamento. Então, tipo, não para. Eu sempre agendo, tipo assim, começou o tratamento, quando a gente começou a ver o resultado, eu vou instanciando. Eu vou vendo menos esse meu paciente, mas eu não deixo de acompanhá-lo. Então, às vezes, uns eu vejo uma vez no mês, outros eu vou ver a cada 2 meses. Então, tipo assim, a gente vai, mas a gente não perde o contato. Então, volta e meia a gente está conversando. Uma coisa que você falou no início, não é só o público feminino que te procura, também é o público masculino, né? Também há essa preocupação dos homens com relação ao cabelo. Sim, bastante. Então, tipo assim, hoje os homens, como as mulheres, também se cuidam, né? E é muito bom isso. E te digo, entre todos, os homens são os mais bons de tratar. Ah, é? Perdoem as mulheres aqui, tá? Mas assim, os homens, se eu disser, usa o tônico 3 vezes por dia, eles vão usar o tônico 3 vezes ao dia.
A mulher, às vezes, mas vai ficar oleoso, meu cabelo vai ficar pesado, eu lavei, ficou tão bom. Homem não, gente. Então, tipo assim, ó, homem usa bem É regradinho. isso aí. Mas, para a gente falar, então, você está atendendo aqui em Sarandi, né? Para quem quiser, então, agendar uma consulta, está ouvindo a gente, está passando aí por um problema que pode também ter ajuda aí de uma profissional, um matriculogista, como é o teu caso, o que pode estar fazendo? Como é que faz para agendar a consulta? Então, a gente pode estar entrando em contato com o telefone aqui da Clínica das Meninas ali, na GA, então. Ali eles estão fazendo nossos agendamentos. Eu vou atender, a princípio, 1 a 2 vezes ao mês aqui, tá? Dentro da cidade de Sarandi. Depende da nossa procura também, né? Porque como eu estou fazendo o meu mercado agora aqui na região, eu já tenho algumas pacientes aqui da região, daqui de Sarandi. Tenho várias pacientes daqui já, que agora ficou mais próximo para elas, né? Porque antes elas iam a Palmeira, então também faceiras de eu estar vindo até aqui. Mas estamos aí, então, com a nossa agenda aberta. Então, hoje eu estou aí em Palmeira, no dia 23, então daqui 30 dias estou aí de volta. Olha só, então o pessoal que tem interesse também e precisa aí buscar essa ajuda, também está aí uma ótima profissional agora aqui pertinho da gente, né? Aqui em Sarandi. Isso aí. E você falou antes, que também me chamou a atenção, você passou por um problema parecido, por isso que você entrou nessa área. Eu tive uma queda muito brusca, mas eu tive por uma agressão química. Então, que nem eu digo, o problema capilar, ele é genético, ele é químico e ele é por disfunções de patologias, tá? Então, tipo assim, eu passei por um processo químico, eu tive perca de quase todo o meu cabelo, tá? Eu tive uma inflamação muito grande no meu couro cabeludo e a única coisa que algumas pessoas me indicaram foi um tônico e o uso de alguns ativos que hoje eu, com o conhecimento que tenho, pouco indico para alguns pacientes, que eu acho desnecessário, que são alguns ativos que eu acho que ele vicia o organismo a não deixar o nosso organismo a trabalhar por conta, que eu acho que o nosso corpo ele é preparado para ele trabalhar, para ele levantar. Então, é isso que eu faço. Eu dou um estímulo para o folículo, para o teu organismo, a ele produzir um fio saudável sem te deixar, viciado somente na medicação. Eu tenho que tomar medicação porque senão meu cabelo não vai ficar. Então, tem alguns pacientes que sim, que tem uma androgenética, vamos supor, tem que fazer o uso de uma medicação constantemente. Mas alguns casos não tem necessidade. E às vezes até uma androgenética, às vezes a gente consegue dar uma revertida ali no processo. E o meu foi isso que aconteceu. Então, tipo assim, eu consegui... Tanto é que hoje eu não uso química também, como algumas pacientes minhas. É a opção minha de que o meu cabelo tá tão bonito, tão saudável. Então, eu já cortei química. O fato é que para tudo se há uma solução. E se, por exemplo, uma coisa também, né? Busque tratamento logo, né? Não demora muito. Não demorar muito. Porque daí, quanto mais cedo você for buscar essa ajuda, esse tratamento com um profissional, automaticamente vai... ser melhor o tratamento, mais eficaz, né? Às vezes tem outras pessoas também que me perguntam a idade. Qual idade de começar? Pois é, boa pergunta. O tratamento, sabe? Então, tipo assim, gente, eu tenho pacientes de 10, 12 anos que eu atendo, tá? Então, tipo assim, crianças também passam por isso. Então, tipo, o cuidado quanto mais cedo for, que tem muitas mães que se preocupam, mães de meninas e de meninos, se hoje já sabem o que pode procurar ajuda nessa área, sabe? Então, então não tem idade e a procura... E viu algum pontinho de gatilho, alguma coisa diferente no couro cabeludo, uma coceira, uma caspa, uma descamação, até mesmo aquela sensibilidade. O vício, gente, o vício de arrancar cabelo. Eu pego muito paciente que botam a mão e entrelaçam atrás do cabelo, estão estudando ou alguma coisa e começam a arrancar o fio de cabelo. Isso tem tratamento também. Então, tipo, também é considerado como uma patologia, como uma doença. E algumas pessoas acham que é normal, até mesmo dos filhos mesmo, verem, tá lá, coçando a cabeça. Então, é bem... Quanto antes vir procurar ajuda para estar desenvolvendo um plano de tratamento, é melhor.
Catiane Larsen Amaral, quero agradecer a sua participação por ter tirado esse tempo de vir conversar com a gente aqui e esclarecer essas dúvidas relacionadas à tricologia. Agora ficamos sabendo um pouquinho mais também desta área da saúde também, que é muito importante. Muito obrigado e sucesso aí agora também aqui em Sarandi atuando. Muito obrigada a vocês pelo espaço, pela oportunidade de vir aqui contar um pouquinho então sobre o meu trabalho. E ficamos aí, gente, às ordens, né? Para quem tiver interesse, então, em estar ou com algum problema, alguma disfunção, aí estamos aí. Eu, então, me chamo Catiane Amaral, sou a tricologista aqui, então, trazendo um pouquinho do meu trabalho para dentro de Sarandi. Olha só, Ingen, a gente aprendeu então um pouquinho mais hoje sobre a área de tricologia, um assunto muito importante relacionado aí ao couro cabeludo que a gente trouxe então aqui no Saúde e Bem-Estar, sempre falando de saúde para Brincapark, um mundo de diversão chegou em Sarandi para crianças de 1 a 11 anos, na Armino da Silva, informações pelo WhatsApp 549-9655-6824. Instituto Semear, Centro de Desenvolvimento Infantil, cuidado com a infância através de atendimentos clínicos, multidisciplinares e oficinas criativas. Dragon Esportes, há 30 anos vestindo as melhores equipes, Provida Assistência Familiar, mais cuidado, mais comodidade, mais para você. E Farmácia São João, compre na loja, no site ou também através do aplicativo. Hoje no Saúde e Bem-Estar conversamos com a tricologista profissional Catiane Larsen do Amaral, aqui no Saúde e Bem-Estar. A gente volta então amanhã. Até lá.